bom dia a você ligadinho na nossa programação, a você que acompanha todos os sábados o nosso Viver Bem, sempre falando de qualidade de vida, bem-estar, saúde. Todo sábado um novo tema, novos especialistas, tudo para deixar você de casa muito bem informado. Então, mais uma vez, obrigada pela sua audiência. Então, vamos lá a mais um Viver Bem. Bom, olha, vamos falar sobre um acontecimento, né? Um termo que foi bastante discutido nos últimos dias, que é a adultização infantil. Tomou conta das redes sociais e chegou até o Congresso Nacional. A discussão ganhou força depois que um vídeo do influenciador Felca falando sobre o tema viralizou e ultrapassou mais de 40 milhões de visualizações. O conteúdo acendeu um alerta sobre como crianças estão sendo expostas precocemente a comportamentos, estéticas e conteúdos do universo adulto, muitas vezes impulsionados pela internet e pelas redes sociais. A repercussão foi tão grande que parlamentares se mobilizaram para acelerar projetos de lei que buscam proteger a infância no ambiente digital. Mas afinal, o que significa adultizar uma criança? Quais são os impactos desse fenômeno no desenvolvimento infantil e como podemos preservar o direito à infância? Então, para falar sobre este assunto, nós convidamos a psicopedagoga Ariana Mota, que é muito bem-vinda aqui no nosso programa. Tudo bem, Ariana? Tudo bem, Renata. Bom dia. Bom dia. Vamos conversar então um pouquinho sobre este assunto, um assunto que ganhou bastante notoriedade, que é muito importante a gente falar, discutir, cobrar. Mas o que é a adultização infantil? O que seria esse termo? A adultização infantil é quando a criança ela precisa ultrapassar os limites de criança. É quando ela acaba tendo que se vestir, se portar, conviver, ouvir, ver coisas que não são para aquela faixa etária. Isso acaba se tornando uma indução à adultização infantil. Uhum. E quais são os sinais mais comuns de que uma criança está sendo então adultizada, que ela está passando por esse processo que não deveria acontecer? É quando ela tem acesso a maquiagens com muita frequência, aquela criança que precisa sempre estar maquiada, quando ela passa a se preocupar com o corpo, começa aquela comparação com outras crianças maiores, mais velhas, né? Até mesmo com adultos, com a mãe. Com alguns parentes ali, roupas que não condizem com a faixa etária, crianças ali pequenininhas utilizando roupas que seriam para um público adulto. Uhum. A exposição às redes sociais, ela tem influência nesse processo? Com certeza, porque começa ali a comparação da própria criança e também da família quando se há essa expectativa, né? Quando ela começa a seguir ali blogueiros, influenciadores e começa a se cobrar ou a ser cobrada para seguir aquele padrão. E muitas vezes um padrão irreal, né? Para aquela faixa etária. Uhum. A pressão estética, ela também faz parte da adultização? Sim. A criança, ela se cobra, ela se autocobra e ela recebe uma cobrança para estar muitas vezes em um padrão que não é para a idade. Com roupas, por exemplo, uma criança que ela está sofrendo essa adultização, ela se cobra e ela é cobrada para ter um corpo que ela não tem, que não é para aquela faixa etária mesmo. Inclusive para os adolescentes também. Isso não se enquadra só para os pequenininhos, né? Quantos adolescentes a gente se vê aí com depressão, com ansiedade, querendo sempre se isolar por conta dessa questão de se autocomparar. Uhum. A questão do consumo de roupas, de marcas, né, específicas, da própria maquiagem, daquela criança que faz questão de ir com a mãe para o salão de beleza. O impacto disso, então eu não posso de forma alguma buscar, proporcionar esses momentos ali para minha filha, de repente isso não é legal? Tudo com limite. Eu acredito muito na questão do equilíbrio. Nós podemos, sim, como mãe de menina, levá-las ao salão, mas tudo de forma dentro da idade. Vou dar um exemplo. Meninas aí de 6, 7, 8 anos com cabelinho cacheado, já fazendo alongamento.
já fazendo definitiva. Então, por que não fazer ali apenas uma escova, né? Uma chapinha? Porque vai voltar. São químicas, são produtos que podem trazer prejuízos para a saúde e também para o emocional dessa criança, para questão de autorreconhecimento. Ela, muito nova, já está vivendo uma vida que não é dela. Ela está sendo ali, de certa forma, obrigada pelo engajamento, pela questão financeira, a viver algo que não é para a idade dela e muitas vezes não faz parte da questão de maturidade e de própria consciência dela. Uhum. A pedagogia, ela classifica ali por faixas etárias, entre criança, pré-adolescente, adolescente. A gente tem essas determinações? Quais seriam? Sim, nós temos essas classificações, mas dentro da questão do desenvolvimento da aprendizagem, né? Quando eu digo que ela tem ali as fases, os marcos, é de acordo com os marcos do desenvolvimento, é o que nós esperamos para aquela idade. Por exemplo, uma criança de 6, 7 anos, ela não está preocupada com maquiagem ainda, não era para estar. Mas conforme nós vamos estimulando isso, ela cada vez vai começar a fazer uso desses produtos, roupas, conteúdos mais cedo. Isso pode impactar lá na adolescência, que é onde ela já vai viver um turbilhão de emoções, né? Já gera muitos hormônios aí pela própria idade e ela já vai ter crescido ultrapassando faixas etárias, pulando, né, faixas etárias. Você acha que, de repente, até a questão ali da criança que se percebe sendo... É meio que natural, às vezes, de um pai quando vê a criança fazendo algo engraçadinho ou algo diferente, ou algo que aparentemente é precoce para a idade dela, pegar ali um celular e querer registrar e querer filmar e compartilhar numa rede social. Você acha que a criança ter essa percepção de que ela é bastante filmada, de que quando ela faz algo, ela ganha essa visibilidade, que tem ali filmando ela, que de certa forma isso também a estimula a esse desenvolvimento mais rápido, esse desenvolvimento mais precoce, o fato dela se sentir ali sempre cercada por câmeras e tudo mais? Eu vou pedir para você responder para a gente depois do intervalo, então, Ariana, que é bem rapidinho, a gente só está começando o nosso bate-papo, viu? Você de casa, não sai daí que a gente volta já. Adultização infantil, tema do nosso Viver Bem de hoje, recebendo a Ariana Mota, que é psicopedagoga, nos ajudando a entender um pouquinho dessa temática que ganhou notoriedade, né? Ganhou finalmente destaque e uma discussão ampla a partir de uma denúncia feita pelo influenciador Felca, que a gente vai recapitular agora para você de casa que está ligando agora a sua televisão para acompanhar o nosso Viver Bem. O que faz o caso do Ítalo ser tão delicado é o que ele fez da Camilinha. A Camilinha entrou no círculo do Ítalo quando ela tinha 12 anos. Ela continua com ele até os dias de hoje, com 17. Ela desenvolveu toda a sua pré-adolescência e adolescência nesse meio. E aos poucos, o Ítalo começou a perceber que quanto mais era mostrado da Camilinha, em todos os sentidos, mais retornava em números. Agora eu vou mostrar pra vocês a trajetória da Camilinha até ela se tornar mais produto do que humano. É isso que eu tô vendo, né? Esse vídeo foi postado em 2023. Camilinha tinha 16 anos. Olha que vídeo indigesto. Um homem adulto chega no quarto com 2 menores de idade deitado de conchinha e ele puxa o cobertor para mostrar a pouca veste dos adolescentes. Adulto cujo qual, sem ele, essa cena não aconteceria. Ele é o criador e publicador dessa cena e de outras. Qual que é a problemática maior aqui, além deles serem adolescentes, não estarem com o lobo pré-frontal desenvolvido e não terem a mínima ideia do que é um relacionamento e as consequências de suas ações? A problemática maior é que dentro do público do Ítalo Santos existem adolescentes que assistem para ver a realidade e serem influenciados por ela. Existem mães de filhos que assistem por qualquer motivo, mas existe também nesse público homens adultos. E eu vou te falar uma coisa. Esses homens, alguns deles, não assistem pelas dinâmicas divertidas da casa. Não é o único vídeo que existem deles dormindo juntos. Esse comportamento é incentivado e exposto. Camila. Ei! Tá abrindo os braços pra... Coisa bonita. Miguel, tu não tá com as...
16 anos também. Um ambiente cheio de álcool, Camilinha rebolando no colo de outro menor de idade, adultos olhando isso e dando risada, falando pro moleque que não pode olhar enquanto grava e expõe pra milhões de pessoas. Tudo isso na brincadeira. Se quando a menina se esfrega no colo do adolescente, ela é aplaudida e vira atração, com direito a ângulos especiais, por que ela pararia? O comportamento é estimulado. Vocês têm que entender que a Camilinha praticamente desenvolveu toda a sua pré-adolescência e adolescência nesse ambiente. Ela entrou pra rede do Ítalo com 12 anos. Grande parte da forma que ela age é por condicionamento ao longo dos anos. Foi aqui que tudo começou pra você, não foi? Deve ter sido uma surpresa tão... Um dia você é uma adolescente normal e no outro você é... Isso? É. Vai! 16 anos. O que o Ítalo puder extrair, ele extrai. Ela faz show pra adultos, de mini saia, danças sensuais, público consumindo drogas, álcool, homens adultos na plateia que pagaram pra ver a grande atração do circo, uma menor de idade sexualizada. Pela expressão dela no início, ela tava exausta, não tava confortável em continuar. Uma questão pra você. Enquanto ela dança, para onde vocês acham que esses homens estavam olhando? A Camilinha cresceu sendo ensinada a isso, ser um produto para um público. E aí acho que pega bastante até na pergunta que eu te fiz no bloco anterior, né? Porque tudo começa ali por conta de gravações, de redes sociais, de exposição, de celulares filmando. Você acredita, Ariana, que o simples fato da criança se perceber sendo ali filmada, gravada, isso pode acabar gerando um estímulo, porque há casos ali em que o pai e a mãe tá, como eu disse, filmando também na inocência, né? Não pode até, às vezes até um ato, não precisa ser justamente uma dancinha sensual, mas a criança fazendo alguma outra coisa, um comportamento que é engraçado, que é legal, porque é uma criança, mas que não condiz muito ali com a faixa etária dela. Isso acaba, de certa forma, estimulando também? Sim, eu acredito que sim. Eu acho que estimula não só a criança, quanto os adultos envolvidos. Estimula a criança a querer fazer mais, porque ela está ali ganhando a atenção que ela tanto deseja. Muitas vezes ela já tomou essa atitude, ela já fez isso para receber essa atenção, às vezes até dos pais. E dos pais, quando eles veem o engajamento. Então, se ele não tem ali um equilíbrio, uma noção do que é prejudicial ou não para a criança, ele vai querer fazer mais, até mesmo por conta do engajamento e do retorno que isso pode dar. Uhum. E a gente percebe, né, que de todas as formas o impacto ele vem acontecendo ali no próprio vídeo do Felca. A menina, ela demonstra ali um certo ar de insatisfação de ter que estar ali naquele momento, mas parece que é condicionado já, né, a fazer aquele processo de repetição. A criança também vai se condicionar, porque a Camilinha ela já está ali numa fase já está na adolescência, mas a criança ela vai se condicionando a repetir esses atos, né? Sim, como tudo na vida dela. A criança ela vem como uma esponjinha. Ela vai absorvendo e aprendendo aquilo que é ensinado para ela. Então, se ela é motivada a ler, ela vai sempre querer ler mais. Nesse caso da Camilinha e de tantas outras crianças que vemos, elas estão sendo estimuladas à exposição. A exposição do corpo, a exposição do rosto, de certas atitudes, como a questão da Camilinha, a dança, né? Então, ela vai se condicionando aquilo ali para receber cada vez mais atenção, mais engajamento, né? E, de certa forma, ganhar a questão da atenção, do amor e da aprovação de quem está por perto. Então, crianças influenciadoras, na sua opinião, elas estão mais suscetíveis a essa adultização? Sim, a adultização e a outros tipos de problematização, né? A ansiedade, a depressão, a questão do conflito ali com ela mesma, o conflito de identidade. Porque uma criança, ela não está pronta para filtrar tudo isso que ela está vivendo. Então, se um pai e uma mãe vai lá e fala, olha, pode, então ela vai acreditar que aquilo pode, mas ela está perdendo a infância dela. E eu acredito que nesse vídeo que nós vimos, que a Camilinha no início, ela está ali com a feição triste, uma feição mais cansada,
seja exatamente por conta de perceber e de sentir a necessidade de ser uma adolescente aí considerada como normal, né? Fora dessa mídia toda, dessa cobrança toda. A música, filmes, séries, né? Tudo aquilo que eu consumo na minha casa, nas reuniões em família, isso também influencia? Com toda certeza. E como eu falei, né, a criança ela é uma esponjinha. Então, se eu estou consumindo conteúdos que não são próprios para minha criança, a criança passa, ela está vendo, a criança está ouvindo, né? Então, a partir do momento que eu estou vendo, ela, como eu disse, ela ainda não tem idade nem maturidade para filtrar aquilo que ela consegue, aquilo que ela pode ou não fazer. Então, se a mãe ou o pai podem, eu vou acreditar que eu também posso, porque eu ainda não tenho maturidade para entender aquilo que eu posso ou não. Muito bem, a gente vai seguir falando sobre essa temática depois do intervalo, que é bem rapidinho, então você de casa não saia daí. Já de volta com o nosso Viver Bem, seguindo então com a discussão sobre a adultização infantil, falando sobre os impactos na vida de uma criança, de um adolescente, como isso pode refletir na vida adulta, né? E quais são os cuidados que eu tenho que ter, né? Infelizmente, a denúncia do FEL que eu trouxe aí mostrou a visibilidade, deu um alcance para a questão da pedofilia, de combate à pedofilia, porque há duas vertentes, né? Aquelas onde há uma exploração de fato, que você vê que a criança se tornou um produto, onde o interesse é simplesmente por engajamento, a exemplo do que aconteceu da denúncia do Ítalo Santos, como as situações reais, as situações do dia a dia, de inocência de um pai, de uma mãe que muitas vezes não sabe que isso pode ter um estímulo aí na vida da criança. Então, Ariana, queria que você me explicasse, tem uma diferença entre imitar adultos na brincadeira e a adultização na vida real? Sim, tem muita diferença. Quando a criança ela está brincando de imitar e a família até está ali participando, são brincadeiras inocentes, que não são voltadas para a sexualidade. Como, por exemplo, colocar o calçado dos pais, passar ali a maquiagem da mãe, muitas vezes até toda borrada, né? Ou fazer ali a maquiagem, mas são momentos. E eu não estou tendo um retorno financeiro ou de engajamento com isso. Então, o vestir a roupa dos pais, mas é aquela brincadeira inocente. Ela não está colocando ali para ter uma visibilidade ou ser uma atração de algum público. Diferente de quando ela está se expondo ali em redes sociais para ter um retorno de engajamento ou retorno financeiro com roupas que foram feitas para ela, mas que não é para a idade dela. Como, por exemplo, na Camilinha, né? As roupas dela foram feitas para ela. Veste completamente bem o corpo dela, mas não é para aquela idade. Acho que enquanto você explicava a questão da diferença, eu até viajava aqui, porque parece que a linha tênue entre o imitar o ser adulto e a adultização foi ali simplesmente com a facilidade de um celular, né? De um gravar de um celular e de um postar. Porque isso sempre aconteceu, né? Da criança que calça o sapato da mãe, a menina que calça o sapato da mãe, que pega o batom escondido da mãe e a família toda acha aquilo ali engraçado, diferente. A maldade não estava aí, né? Chegou no momento em que ficou muito mais simples, muito mais fácil eu pegar um celular que hoje a gravação, a reprodução de um celular em alguns modelos é até muito melhor do que uma câmera profissional e a facilidade de em segundos eu subir isso para a internet que se espalha para o mundo todo. Então, sempre aconteceu. O problema foi como nós passamos a conduzir isso, né? Isso, como nós passamos a conduzir isso e, de certa forma, a questão da facilidade em adquirir alguns tipos de produto. Como, por exemplo, se uma criança ela coloca ali a roupa da mãe, vai ficar grande, não vai ficar sexy, não vai nem se adequar ao corpinho dela, né? Diferente de algumas comercializações de roupas hoje, por exemplo, que cabem completamente bem. São mini shorts, mini saias, croppeds, né? Que acabam mostrando aquilo que ainda não era o momento de ser mostrado.
Para uma criança, por exemplo, de 5, 6 anos, o corpinho dela deveria estar ali ainda, coberto e preservado para a inocência que ela ainda tem, né? E os riscos emocionais e psicológicos para essa criança que passa por uma adultização infantil? Os riscos são enormes, não só para o psicológico, o emocional, ele vai trazer risco para tudo. Porque se o meu psicológico ele está abalado, eu não me reconheço, eu ainda não formei a minha identidade. Tá tudo bagunçado ainda na cabeça dessa criança, porque ela está vivendo uma vida que não condiz com a idade dela. Então ela vai ter aí problemas psicológicos, problemas no desenvolvimento da aprendizagem, problemas emocionais, questão da socialização, porque uma criança que ela já foi adultizada e uma criança que ela não passou por isso, elas vão ter conflitos na questão até de conhecimento, de conversa, como que vai se socializar na escola, as vestes. Então, ela vai ter muitos conflitos aí que vão muito além dos conflitos apenas psicológicos. E a gente, acho que até o reflexo disso, bem claro pra gente, foi o próprio pronunciamento que a Camilinha fez, né? Logo após toda essa situação, ela também veio a público para defender aquela pessoa que mais a prejudicou nesse processo, e sem perceber, a gente percebeu ali, a gente viu na fala, no manifesto dela, ela a todo tempo tentando justificar e não enxergando o monstro na qual ela estava submetida, né? Mas isso por quê? Porque era a forma dela ganhar a atenção dele e de tantas outras pessoas. Então, como eu falei no início, a criança, o adolescente, eles ainda não estão preparados para filtrar o futuro. Então, para ela hoje, quem estava promovendo a atenção para ela? Ele. Quem estava promovendo o ganho que ela tinha? Ele. O engajamento? Ele. Então, para ela isso ainda não pode não estar claro, porque eles ainda não enxergam o futuro e não têm a consciência que nós adultos temos. Então, cabe a nós trazer essa clareza, essa consciência para os nossos adolescentes, para as nossas crianças, do que realmente convém e não para cada faixa etária. Isso impacta diretamente no desenvolvimento escolar, né, Ariana? Porque, assim, perde-se o interesse, as prioridades tornam-se outras. A própria Camilinha foi ao público dizer que ela tirava boas notas, mas, em contrapartida, a gente sabe que não. Que tinha acompanhamento do Ministério Público quanto à frequência escolar. Então, isso impacta também na vida escolar e no social, né? Sim, porque a escola é o meio onde eles começam a ter esse convívio social. E como nós falamos antes, se a criança, ou adolescente no caso dela, eles ainda não têm essa identidade própria formada, os outros percebem, o meio em que ela convive percebe. Então, a forma de falar, a forma de se portar, se os outros adolescentes eles não têm essa experiência, vai dar o conflito ali na questão da identidade. E as faltas trazem prejuízo para o desenvolvimento, isso em todos os casos, né? Em todas as faixas etárias. Muito bem, a gente quer agradecer a sua participação mais uma vez. Obrigada por estar aqui com a gente, Obrigada, viu? Bate-papo realmente muito importante. Com certeza, é um tema que todas as famílias precisam ver. Tá aí, espero que você de casa também tenha gostado da nossa temática de hoje, porque sábado que vem nós estamos de volta. A você um ótimo dia. Tchau, gente!